Existe uma forma correta de utilizar isso aqui e você pode estar fazendo errado. Então, por isso, nesse vídeo aqui, se você puder me acompanhar até o final, eu vou ensinar desde o início até o final de como usar da forma correta. Tirou da caixa, tirou a tampinha, a primeira coisa, sacudir o medicamento e aí você vai dar 2 puffs para que possa encher a válvula com a medicação. Primeiro não saiu nada, segundo saiu um pouquinho, terceiro já saiu a quantidade correta. Então a partir de agora, ó, você já pode utilizar ele. E aí depois você vai ter que ter o cuidado de para onde apontar esse bico. Se você apontar ele muito para cá para o meio, ele vai acabar machucando a mucosa do nariz, tanto por trauma, quanto pela própria medicação, que pode provocar sangramento nasal. Se você aplicar ele muito para a lateral, também já não funciona direitinho. Então você tem que dar uma leve lateralizada para o lado onde fica a parede do nariz do lado e aplicar. Pronto, aplicou a medicação e aí você tem que ter o cuidado de não fazer isso aqui, ó. Quando você dá essa fungada no final, o que acontece? A medicação, ao invés de se espalhar pela mucosa do nariz, ela vai para a garganta e acaba não tendo efeito. Muita gente tem uma técnica para auxiliar nessa posição correta do spray de trocar de mão. Então você vai aplicar na narina esquerda, usa a mão direita. Ele vai ficar mais ou menos na posição correta. Vai aplicar na narina direita, usa a mão esquerda. Ele vai ficar mais ou menos na narina correta, na posição correta. Outra coisa é não introduzir demais o bico. Tem alguns sprayzinhos que eles são muito finos e eles vão muito para dentro da mucosa da fossa nasal. E outros, eles já não deixam isso, porque ele tem um corpo mais gordinho e o bico dele é bem pequenininho. Aí ele já evita com que você posicione de modo errado. Mas, em geral, essa é a forma correta. Outra coisa importantíssima, se você ficou até o final, você vai saber. Quem não ficou, não vai saber. Bom, a lavagem nasal. A lavagem nasal ela deve ser feita antes do uso do spray do corticoide nasal. Por quê? Porque se você aplicar o spray e depois fizer a lavagem, ele vai acabar lavando a medicação. Já ao contrário, fez a lavagem, depois aplicou o spray, o que acontece? A lavagem vai tirar o excesso de muco e ele vai conseguir ter mais contato com a mucosa do nariz do que se você não realizar a lavagem nasal anteriormente. E o período? Entre 15 a 20 minutos antes da aplicação do corticoide nasal. Um grande abraço, espero ter ajudado.